por mim. Jesus é grato por tudo que fez por mim. Oh, tudo que fez por mim. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Agora eu quero convidar você para nós caminharmos em Isaías 61, entendendo que Deus quer fazer algo primeiro na minha vida. Ele precisa fazer em mim. É como se fosse Deus é uma fonte, eu e você somos a mangueira e a água é a unção. Antes da água chegar no destino, tem que passar por mim. Deus quer fazer algo na sua vida. Tem espaço aí, irmãos? Quando nós paramos para acompanhar Isaías 61, eu preciso convidar você para mais uma leitura. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O próprio Jesus recita esse versículo. Jesus, quando vai pregar na sinagoga, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Aos olhos de todo da sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu o que vocês ouviram. Isaías 61, ele remete, e era uma promessa sobre a vida do Messias, sobre a vida de Jesus. Agora, quando nós começamos a entender, e eu preciso mastigar com você, nós precisamos entender ao que isso se refere. A primeira parte, aonde diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. O Espírito Santo de Deus é notório na vida de Jesus. Agora ele tem um fundamento. O alvo é evangelização. É para que o nome de Jesus seja conhecido. Quem quer mais do Espírito Santo de Deus aí? Meu Deus, 2 pessoas. Acorda quem está perto. Fala para quem está perto de você, você está no culto. Eu não acredito que um crente não queira o Espírito Santo de Deus. Quem quer o Espírito Santo de Deus aí? Agora, o que eu vou fazer? O que Ele quer que eu faça? Irmão, evangelizar. Eu e você precisamos ganhar vida para Jesus. Não é ganhar vida para a igreja. Nós precisamos ganhar vida para Jesus. Tem gente que me mandou um WhatsApp. Olha, eu estava no Uber e de repente uma situação. Aí a pessoa está ungindo o Uber dentro do... Irmão, é isso. É disso que se trata. É toda oportunidade. Todo mundo precisa de Jesus. Então a primeira marca é sobre evangelizar. Agora, tinha um público. O Senhor me enviou para evangelizar. Coloca ali Lucas 4, 21. Lucas 4, 18, por favor aí. Bora lá. A gente fica melhor para ir acompanhando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os... Tem um público. Nós precisamos ganhar os pobres para Jesus. Agora veja, a nossa missão como discípulos de Jesus é assumir a missão dele. Agora, quando nós falamos em ganhar os pobres, talvez no coração de alguém já fique perguntando: pastor, e os ricos? Por que são os pobres?
Jesus não gostava dos ricos. Não, irmão, deixa eu melhorar isso daqui. Primeiro, ela tem um sentido literal, sim. Jesus veio para ganhar os pobres, porque Jesus veio para mudar a circunstância, a situação. Jesus veio para mudar o estado de riqueza, de pobreza para riqueza. Quando nós falamos de pobreza, tem gente que se vangloria da pobreza. Não é pecado, não, irmãos. Mas de verdade, quando Jesus entra na minha vida e na sua, não é para enriquecer todo mundo, mas com certeza, a minha vida e a sua precisam dar uma guinada. Tem alguém vivo aí? Literalmente, Jesus veio para evangelizar os pobres, literalmente, mas não é o sentido da palavra. Pastor, qual o sentido da palavra? O sentido da palavra é profético. Por que Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me envia, me capacita para evangelizar os pobres. Por que os pobres? Porque o pobre precisa. O pobre, ele aceita. O pobre, ele aprende. O pobre, ele sabe que não tem tudo. O pobre, ele recebe de bom grado aquilo que ele é dado para ele. Ele está falando de pobreza de espírito. Jesus não veio falar com o rico de espírito, porque o rico de espírito, ele fala, essa palavra não é para mim. Não, isso eu já sei. Isso eu já ouvi. Ele nunca precisa. Ele sempre acha que a palavra, a pregação é para os outros, nunca é para ele, porque afinal ele já é crente, ele já é líder, ele já é pastor, ele já é crente há tantos anos. Eu já vi essa palavra, já ouvi essa palavra. Isso é uma riqueza de espírito, e Jesus, ele não trata essa riqueza. O que ele veio para cuidar é dos pobres, dos famintos, aqueles que quando recebe o pão, ele pega aquele pão, ergue aos céus e dá glória a Deus, porque aquele pão pode mudar a sua vida, matar a sua fome, aquele pão pode dar força para ele. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Quando Jesus está falando sobre isso, o livro de Mateus capítulo 5 versículo 3 diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu e você precisamos aprender a ser pobre. Às vezes, não aqui, mas tem gente que sabe um pouquinho da palavra, já empina o nariz. Eu já sei tudo, eu já ouvi essa palavra, já ouvi essa pregação, eu não tenho que aprender mais, não tem mais o que ouvir, já ouviu tudo. Agora o pobre, irmão, o pobre de espírito, ele se assenta como você para ouvir e aprender. Ele recebe a palavra. Não importa quem é o pregador, ele diz, essa palavra é para mim, eu vou me apossar dessa palavra. Há uma inocência no que Jesus está falando, sobre nessa pobreza de espírito. Ele não está ovacionando os pobres. Ele está dizendo, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. O pobre de espírito é considerado doente. Eu preciso da tua palavra. Senhor, eu vim nesse culto, saí da minha casa, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua unção, eu preciso de ti, Jesus. O alvo de Jesus era pregar para quem quer ouvir, porque a pior coisa é tu querer pregar para quem não quer ouvir, você querer pastorear quem não quer ser pastoreado, você querer discipular quem não quer ser discipulado, é você dar comida para quem gospe fora. Não, esse está cheio, a barriga está cheia, não está com fome. O faminto, quando ele pega comida, pode ser simples, mas ele se deleita com aquilo. Estou falando espiritualmente.
Às vezes nós começamos a nos tornar ricos espiritualmente. Não é qualquer um que eu escuto, não é qualquer palavra que eu vejo. Irmão, sabe, o nosso corpo físico, ele come de tudo. Ele retém o que é bom e ele expele aquilo que não faz bem. O nosso corpo espiritual tem que ser a mesma coisa. Eu sou facinho de receber, irmão. Eu gostava que o pastor Jefferson fazia o culto da tarde. Eu saía da minha casa, vinha aqui e ficava sentado. Talvez alguém tenha me visto. Pastor, não, o pastor não está aqui hoje. Hoje eu quero receber. Ah, mas é o obreiro. Não importa quem é o pregador. Está pregando a palavra? É a palavra de Deus? É a verdade de Deus? Pode ter certeza. Eu vou receber porque eu sou pobre. Eu preciso ouvir da palavra. Alguém está vivo aí? Quando está falando sobre isso, enviou para proclamar libertação aos cativos. Jesus, no poder do Espírito Santo, veio proclamar libertação aos cativos. Cativos aos que estão presos. E ele não está falando de prisão física, irmãos. Ele está falando de prisão emocional, prisão de palavras. Áreas da nossa vida que nós somos presos. Às vezes, assim como o Cristiano e a Silvia acabaram de abençoar a gente, falando da prisão deles, aonde a pessoa sabe, essa droga está acabando comigo, esse vício está acabando comigo, esse hábito está acabando comigo, mas eu não tenho força de sair, então eu estou preso. Existem muitas prisões. Como assim, pastor? Tem prisão do medo. Tem gente que o medo é uma trava. E não estou falando do medo benéfico, que nos impede de cometer loucura. Eu estou falando do medo que paralisa. O medo que a mente fica pensando, e se acontecer tal coisa, e se não sei o quê, e se não sei o quê, e a pessoa vai entrando num processo de tristeza, de depressão. É uma cadeia. Eu estou falando de vícios, como o Cristiano e Silvia falaram. É uma cadeia. É uma cadeia financeira, rouba o seu dinheiro, rouba a sua saúde. Tem cadeias de pornografia. Pessoas que se sentem aprisionadas, envergonhadas, mas não têm força. Se sentem presas. Prisão de depressão, ansiedade, de mágoa, abusos, maldição. Tem prisões que são pragas, palavras que foram lançadas e não foram quebradas, aquilo vira uma cadeia. Eu viro refém da palavra que eu ouvi. Existem cadeias de feitiçaria. Você acredite ou não, existem forças malignas que trabalham a favor de Satanás e se formam cadeias para impedir. O Senhor diz: eu vim para restaurar e dar vista aos cegos. O Senhor não fala em Isaías 61 do coxo, não fala do manco. Ele só fala dos cegos. Será que a unção de Deus era para curar só uma área? Claro que não. Da mesma forma que o pobre de espírito é profético, essa cegueira, também ele curou a cegueira física. Mas a cegueira que mais prendia era a cegueira espiritual. Como assim, pastor? Sabe que a cegueira é uma poderosa arma de Satanás para impedir que nós vejamos a obra de Deus. Tem gente que escuta, tem gente que vê testemunhos como esse, da Silvia e do Cristiano, mas não enxerga. Não enxerga a palavra, não enxerga a mão de Deus, não enxerga a oportunidade que Deus está dando. Às vezes o Senhor está abençoando, está livrando, está curando, está renovando, trabalhando. A pessoa age como se nada tivesse acontecendo.
ela não enxerga a mão de Deus agindo. É uma cegueira. Alguém está vivo aí? É uma cegueira. Pastor, mas a pessoa não está vendo que a vida dela precisa. A gente olha e fala, meu Deus, o que tem que acontecer na vida dessa pessoa? Para essa pessoa entender e levar a sério a vida com Deus. Será que tem que vir uma tragédia, uma doença, para que abrir os olhos e a pessoa entender que Deus é o principal da sua vida? Há uma cegueira. A cegueira espiritual nos leva a lutar contra os inimigos errados. Como assim, pastor? O livro de Efésios 6:12 diz, e esse versículo, qualquer crente com um pouco de Bíblia lembra ele, mas não leva a sério, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que a nossa luta não é contra a pessoa que te feriu, mas é contra o inimigo que está usando aquela pessoa. A tua luta não é contra o seu marido, mas é contra o inimigo que está por trás do marido. A sua luta não é contra a esposa, mas é atrás do inimigo que está por trás da esposa. A tua luta não é contra os seus filhos, mas é contra a ação do inimigo na vida dos seus filhos. E quando você luta na carne, tu está lutando contra os inimigos errados. Faz sentido para alguém? Você precisa lutar da forma certa. Às vezes nós perdemos a visão e começamos a lutar contra os inimigos errados. Às vezes, óbvio que não na frente da pessoa, maridão, senão tu vai ficar com o olho roxo. Mas quando está orando, seu nome de Jesus repreende, Deus. Repreende o ataque do inimigo através da vida da esposa. A mulher também faça isso, longe do marido. Mas às vezes ele está encantado. A palavra encantamento é quando há uma cegueira, quando a pessoa não está enxergando direito. Tem homens que estão caindo em ciladas, em tantas coisas, inclusive a parte masculina, pornografia. A mulher quer brigar, quer xingar e coisa e tal. Irmã, ora contra o espírito que está agindo naquela área. Alguém vivo aí? Porque a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne. Para. Homem não muda homem, isso é a coisa mais certa do mundo. Nós cansamos, desgastamos, brigamos, tentando conversar com pessoas e mudar pessoas. Nós cansamos, nos desgastamos, para ver quem tem razão, quem não tem razão, e não muda, não muda. Mas quando você, às vezes, no secreto, você dobra os seus joelhos. Senhor, eu quero te apresentar a minha esposa, Senhor. Eu quero te apresentar ela diante de ti. Senhor, muda. Ele é o dono. Ele é o fabricante. Reclama na fonte. Reclama com quem pode mudar. Muda, Senhor Deus, esse vaso. Tu és o oleiro santo. Ah, Senhor, não quebra para destruir, mas quebra para fazer de novo. E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu gosto de falar da nossa vida em algumas áreas. Pastora Ju sempre foi uma mulher muito de Deus. Às vezes alguém vê a gente pregando, pensa, pastor Marlon, não. Eu tenho uma mulher muito de Deus, que ajudou muito a minha vida. Deus usou muito a vida dela. Só que o homem, quando se converte, tem homem aí? Tem homem aí? Não, eu fico incomodado que uns não erguem a mão, irmão. Eu fico pensando, será que eu não fui claro?
Não, a gente tem que se posicionar. Até porque tá raro o negócio. Tem que falar, ei, já para marcar território, para enxergar, para não ter dúvida. Amém? Quando um homem se converte, de verdade, a casa dele muda. O homem é mais duro. O homem é mais chucro. Mais cabeça dura às vezes. Mas o homem tem um poder, tem uma autoridade, que quando ele se converte, o dia que eu decidi a minha vida por Jesus, a minha vida virou. Mas virou tanto, que o dia minha esposa falou para mim assim, tu tá demais. Agora tu tá fanático. Eu falei, tu preferia eu bebendo do jeito que eu vivia antes? Tu quer o antigo homem? Não quero. Então deixa a minha vida com o meu Senhor. Porque de verdade, a forma, o jeito, a mudança, a transformação, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso colocar diante de Deus, orar pelas coisas certas. Para de lutar contra os inimigos errados. Tem gente que passa a vida e faz da vida, a sua casa não é um pedacinho dos céus. Aqui não, Jesus, em nome de Jesus. Mas é um pedacinho do inferno. Porque é guerra, é briga, é gritaria. Não, irmão, para com isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Assuma o seu poder e a unção de Deus sobre a sua vida. Há um poder de Deus na sua vida. O diabo não pode parar a sua vida. O diabo não pode parar a sua família. O diabo não pode parar os seus sonhos. Não pode parar os seus projetos. Há um poder de Deus. E o nome desse poder chama-se Espírito Santo de Deus. Use as armas que Deus te deu. Amém? Para pôr liberdade os oprimidos. Pastor, mas ali falava em cativos, aqui fala em oprimidos. Qual a diferença? Pôr em liberdade, um outro tipo de prisão, é a prisão onde não tem nada de físico acontecendo. Não tem nada de errado acontecendo. Mas você sente o peso. A palavra oprimidos é de peso, esmagamento, opressão. Tem pessoas que olham para a sua casa e dizem, está tudo certo, mas estão dentro de casa, estão oprimidas. Chega num lugar, sente o peso, aonde está, sente uma tristeza, um peso, uma angústia. Isso chama-se opressão. E opressão é diferente de possessão demoníaca. Quando me sinto oprimido, é como que se Satanás estivesse ao meu redor. Eu sinto a presença. Tem gente que sente a presença dentro de casa, aonde anda, sente arrepios, como se tivesse algo perto. Tem pessoas que sentem uma tristeza enorme, irmãos, presta atenção nisso. Tem gente que primeiro sente a tristeza, depois busca o motivo. Eu tô me sentindo angustiado, mas por que? Tá tudo bem. Essa área, tá aí, ó. Não, tá errado, irmãos. Ela primeiro sente a opressão, depois ela busca aonde está vindo. Porque ela precisa se justificar. Não tem justificativa. Jesus está falando de opressão demoníaca, de espíritos enviados. E um dos grandes papéis de Satanás é dizer que ele não existe, dizer que o mal não existe, dizer que o peso não existe, dizer que a opressão não existe. Você pode nunca ter visto, mas você pode ter sentido. Alguém já sentiu opressão aí? Olha aí. Agora tem momentos, só que tem pessoas que vivem oprimida. Jesus veio para colocar em liberdade os oprimidos.
A opressão é um fardo emocional. Deixa eu tentar melhorar sobre opressão. Sabe aquele nó no peito? Aquela angústia. Chega ao ponto de você, do nada, dar aquele suspiro. É opressão. Pastor, isso é um demônio na minha vida? Não, mas ele está tentando te oprimir. Ele está ao redor. A opressão é uma tristeza sem causa. Eu estou triste, por quê? Aí eu vou lembrar. Eu briguei com alguém, estou sem dinheiro, tudo junto. Entende? Aí ela bota a causa ali. Mas não é aquilo que gerou a tristeza vem primeiro. É uma opressão. A opressão é como se fosse o jugo. Jugo na Bíblia. Tem alguém do interior aqui que conhece canga? Não é só eu que tenho. Só os meninos. Né, Ivan? Só os garotinhos. Irmão, canga é uma linguagem do interior. O Ivan é do interior. É um equipamento que é colocado nos bois para deixar de igualdade de madeira que fica no pescoço do animal e que dá direção quem está guiando. A opressão é como uma canga, é como um jugo. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar nessa noite, que no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, diz assim: naquele dia, domingo, às 20h30, na diretora Augusto Pestana, número 910, o peso será tirado do seu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, por causa da unção, a unção de Deus que quebra o jugo, a unção de Deus que liberta, a unção de Deus que cura, a unção de Deus que entra, aonde o médico não entra, aonde o psicólogo não entra, aonde ninguém entra, a unção de Deus que vem sobre a minha vida e sobre a tua, há de despedaçar todo o jugo, para a glória do nome de Jesus. O interessante que quando o Senhor fala, Ele fala em proclamar libertação aos cativos. A palavra proclamar é o que nós fizemos. A palavra, o prefixo pro é para frente, clamar significa gritar em alta voz. O mundo espiritual precisa de posicionamento, de proclamação. Proclamar não é aquela oração católica e nada contra. Sabe aquela oração que você fica? Nada contra. Mas no mundo espiritual, pela boca de Jesus, Jesus não veio para falar. Jesus disse: eu vou proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Eu vou gritar, dando uma ordem para todos os espíritos que estão agindo na opressão, na depressão, na tristeza, na angústia, nos vícios, nas doenças, nas enfermidades. Eu vou proclamar a libertação e a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida de todos. Quem está entendendo Isaías 61 aí? Agora, interessante que o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus diz: hoje se cumpriu. Mas ele disse: hoje se cumpriu parcialmente. Isaías 61. Como assim, pastor?
porque na verdade, deixa eu ler com você. Coloca Isaías 61 aí, versículo 1. Me dá sua atenção agora nessa leitura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Versículo 2, 61, 2. Apregoar o ano e o dia e consolar. Pegou bem essa leitura? Amém? Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. 19. E apregoar o ano com a vinda de Jesus. Isaías 61 se cumpre. Só falta falar do ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, ele estava falando do jubileu. Tem que ser rápido o negócio. Jubileu é a cada 50 anos. Na cultura judaica, a cada 50 anos era o tempo da restauração. Todo escravo tinha que ser liberto. Todo aquele que vendeu uma terra para pagar dívida, a pessoa que comprou tinha que devolver para ele de novo. Era o tempo da restituição de tudo que tinha perdido. Quando fechava 50 anos, voltava para a mão dos antigos donos tudo de novo e começava tudo de novo. Pastor, não estou entendendo. Isaías 61, além da libertação, ele está falando de restauração. Aquilo que eu e você perdemos, com a vinda de Jesus, ele nos dá legalidade para buscarmos o ano aceitável do Senhor, o jubileu de Deus, a restituição de Deus. Tudo que perdemos, o Senhor é Deus para dizer. Jesus disse: em mim se cumpre o jubileu. Agora tem uma parte que Jesus não fala. Preste atenção, em Lucas 4,18, qual é a parte? Que em Isaías 61 ele fala. Isaías 61 diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. Até que Jesus cita em Lucas, porque até que ele cumpriu. Mas o dia da vingança do nosso Deus e consolar os que choram, Jesus não falou. Por que ele não falou? Porque ainda não se cumpriu. Pastor, quando vai se cumprir? Na segunda volta do Senhor Jesus. Quando nós enxergamos isso, nós vamos falar só um pouquinho da segunda volta de Jesus, aonde estará cumprido Isaías 61. Porque a segunda vinda de Jesus não será como a primeira. A primeira, Jesus veio como um menino, ele veio em missão de paz, ele veio como homem, ele veio para resgatar eu e você, ele veio para nos consertar com Deus, ele veio para perdoar os nossos pecados, ele veio para nos dar uma oportunidade, ele abriu a porta da graça sobre a minha vida e a sua. Pastor, e a segunda vinda de Jesus? Prepara teu glória a Deus aí. O livro de Apocalipse 19:11 diz: vi o céu aberto. Irmãos, antes, lembra que quando Jesus entra em Jerusalém, ele vem montado no quê? Jumento é animal de paz. Ninguém usava jumento na guerra. Ninguém montava em jumento para ir para a guerra. Quando se montava em jumento, jumento era um animal de paz. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Na sua segunda vinda,
vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos serão como chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-lhe os exércitos que há nos céus, montado num cavalo branco, com vestidura de linho finíssimos, branco e puro, e sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente ele pisa o lagar do vinho e o furor da ira do nosso Deus. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Isaías 61 só vai se completar na segunda vinda de Cristo, mas eu e você temos todo o início de Isaías para poder usufruir. O Espírito do Senhor está sobre mim, e eu me aposto dessa palavra hoje. Porque aonde tiver alguém aprisionado, aonde tiver alguém cativo, aonde tiver alguém doente, aonde tiver alguém ferido, aonde tiver alguém opresso, quem entrou nesse lugar, pode ser tristeza, pode ser depressão, depende, é da sua humildade, de poder dizer, depende da sua pobreza, para poder dizer: Deus, Tu conhece o que eu tenho vivido, o Senhor sabe o que eu tenho passado, e eu quero falar para você, no poder do nome do Senhor Jesus, que a mesma unção de Isaías 61, ela está aqui neste lugar. O Senhor está aqui nesse lugar, e a unção de Deus, ela vai tocar sobre a vida de todos aqueles que são pobres de espírito e que entendem: Senhor, eu preciso de Ti. Eu posso estar cego, Deus, eu posso estar aprisionado em áreas da minha vida, eu posso estar, Senhor Deus, oprimido pelo inimigo. Estou vivendo um tempo difícil na minha vida. Estou vivendo um tempo de luta, de guerra. Eu não sei o nome da prisão. Eu não sei se a prisão é uma doença. Eu não sei o nome da prisão. Eu sei que nós vamos clamar pelo Espírito do Senhor nesse lugar. E eu quero orar com aqueles que creem no poder do nome de Jesus. Escute. Talvez alguém esteja dizendo: pastor, mas Isaías 61 está se referindo a Jesus. Tem algum cristão aqui? Não estou vendo. Tem algum cristão aqui? Segura essa mão nos céus, diga: a missão de Jesus, ela continua em mim. Eu sou a resposta dos céus para essa terra. Senhor, faça primeiro em mim, depois através de mim. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Nós falamos de coisas sérias, e eu tenho todo o temor de quando você vem para um culto como esse, aonde eu tenho a missão de buscar aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar. E quando nós falamos sobre a missão de Jesus, a missão de Jesus aqui não foi conquistar cidades. A missão de Jesus não foi ter um bom emprego. A missão de Jesus aqui não era adquirir muitas riquezas. A missão de Jesus era cuidar de gente. Era cuidar daquilo que Ele tinha de mais precioso: vidas. E eu quero, enquanto essa canção vai sendo ministrada, no seu lugar mesmo, eu vou pedir que todos fechem os olhos para dar espaço. Mas eu não sei qual prisão você está vivendo. Talvez tenha pessoas que vão sentir a presença, e essa presença de Deus pode trazer arrepios, porque tem algo na sua vida. Deixa eu falar para você, tem muita gente do bem, mas tem muita gente do mal. Às vezes tem olho grande, tem inveja. Todas as religiões, elas falam a respeito disso.
é uma das poucas coisas que tem em comum, e nós às vezes, conhecendo a palavra, não nos damos por conta. Às vezes estamos dentro de depressão, de doença, enfermidade, síndrome do pânico. Eu não sei o nome da cadeia que aprisiona você, mas eu quero convidar para que, se porventura tiver alguma coisa na sua vida, eu quero pedir que, a partir do momento que eu falar, você feche os olhos e não abra mais. Os pastores obreiros já estão orientados, eles vão passar pelos corredores. Se você sentir, eu preciso da oração, eu preciso que alguém, se você for pobre o suficiente para reconhecer, eu preciso de Deus, eu preciso que o Senhor me liberte nesta noite. Eu quero que você clame por libertação, eu quero que você encha o teu coração, eu quero que, como aquela mulher do fluxo de sangue, você entenda e te esforce para tocar nas vestes de Jesus. E se nesse meio tempo você sentir, pastor, eu preciso que alguém ore comigo, só ergue a sua mão, e eu vou pedir para os diáconos ajudar a cuidar onde tem mão erguidas, e ir falando para os obreiros e pastores. Alguém vai orar com você onde você estiver. A presença de Deus, ela permeia esse lugar. Essa palavra é uma palavra aonde a graça de Deus, ela precisa ser liberada. Fecha teus olhos. Eu quero poder enxergar o que Deus mandou a gente fazer. Às vezes tem pessoas que sentem a opressão. Sente, meu Deus, eu sinto o inimigo na minha volta, pastor. Às vezes tem pessoas aqui no nosso meio que estão lutando contra vícios. Eu não sei aonde você está precisando, mas se eu sou você, eu já digo, Senhor, eu preciso de Ti. Enquanto essa canção vai acontecendo, vai clamando diante de Deus. E se tem alguém que quer uma oração junto com os obreiros e pastores, ergue tuas mãos aos céus, que eles vão indo aonde você está. Agora feche os olhos, por favor, não abra mais. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. Só os pastores e obreiros, com os olhos abertos,